Cara, imagina ser o príncipe mais subestimado do reino, largado no meio da treta, enfrentando sozinho o rei dos demônios. Todo mundo fugindo, a cidade pegando fogo e o moleque ali, mano, sorrindo como se estivesse com tudo sob controle. Só pra resolver uma parada pessoal que na real não tem nada a ver com ele. Ou será que tem? Ou será que não? Aposto que você vai achar até mesmo estranho quando descobrir o que esse cara tá escondendo. E só um aviso, esse moleque com certeza não é nem um pouco normal. Fala, meu príncipe com o poder mágico transbordando, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bom contigo? Passando aqui rapidinho para pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo para dar aquela fortalecida, demorou? Então bora pro final dessa história. O Lorde curou a Ren e ordenou que todo mundo saísse imediatamente do palácio. O demônio tava atrás deles, mano. O Gersami não tava nem um pouco feliz com a situação. Ninguém questionou, Galileia pegou a Ren nos braços enquanto corria, mesmo ela protestando por deixar o Lorde sozinho contra um inimigo tão poderoso. Assim que o grupo fugiu, Gersami reapareceu como se nada tivesse acontecido, ordenando que seus lacaios perseguissem a Guilda dos Assassinos. Lorde então lançou um ataque com círculos mágicos para impedir a perseguição, destruindo grande parte do palácio nesse meio tempo. Gersami, porém, desviava de tudo com maior facilidade, e mesmo as barreiras mágicas do Lorde estavam sendo atravessadas pelas maldições lançadas por ele. O Green alertou que eles estavam lidando com algo muito além dos limites conhecidos. Gersami não se encaixava nas 10 categorias demoníacas conhecidas. O bichão simplesmente era o rei dos demônios, algo que nem 100 demônios de primeira classe conseguiriam vencer. Mesmo assim, o Lorde não recuou nem um pouquinho. Ele disse que era apenas o 7º príncipe, mas que ele estava ali pelo Jade, e pela bagunça que o Gersami causou. E é então que os dois decidem cair na porrada. O Lorde se defendia com múltiplas camadas de barreira, enquanto o Gersami lançava centenas de maldições de uma única vez. Ele fundiu várias em um único golpe e arrebentou todas as defesas do Lorde. Durante a batalha, o Gersami filosofava, dizendo que os demônios eram apenas seres rejeitados pela humanidade e que o mundo precisava aceitar a morte como algo natural. O amigão tá achando que é quem, mano? Sócrates pra ficar filosofando no meio de uma porradaria? Então o combate ficou ainda mais brutal. Setas mágicas invisíveis atingiram o Lorde várias e várias vezes até ele cair no chão imóvel. Enquanto isso, a Guilda dos Assassinos enfrentava os seguidores do Gersami. Galileia usou uma teia para conter os inimigos e o Crow forçou a recuar. Mas os demônios resistiram, então a Thalia cravou uma espada no próprio pé para manter os inimigos sob controle. E nessa hora, Galileia decidiu que vai ficar com ela e lutar até o fim. Thalia preparou-se para cortar a própria garganta, planejando morrer junto com os inimigos. A Ren chorava, todos estavam à beira da liberdade, mas agora seria destruído e tudo seria tomado deles. Enquanto ela começava o golpe fatal, Galileia segurava os demônios com suas teias. De volta ao palácio, Gersami zombava da ideia de amaldiçoados vivendo em harmonia com humanos. E ele observava o corpo do Lorde, frustrado pela sua diversão ter acabado tão cedo. Até que o corpo virou poeira sólida e era simplesmente uma isca, um clone mágico. E nessa hora o Lorde reapareceu do lado do Green e quase pegou o Gersami de surpresa. Ele sabia que todas as táticas anteriores haviam falhado, então propôs que eles mudassem de campo de batalha. E nesse mesmo momento a guilda foi atacada por trás do portal. Eles já estavam prestes a perder a esperança, até que do nada o portão foi destruído por uma força imensa. O Albert e o reforço chegaram, mano, pra salvar o Lloyd geral da guilda. Assim que eles chegaram, eles ficaram em choque ao ver que a cidade foi tomada por demônios. Pô, não é pra menos, você vai ver um reino inteiro tomado por demônio, não é todo dia não, mano. Tem que pedir uma pastilha. Quando a Ren suspirava de alívio, o Albert encarava friamente e diz que o grupo da Guilda dos Assassinos é o verdadeiro problema. A Sylpha simplesmente saca a espada, exigindo saber onde o Lorde está, e ameaçando decapitar um por um se eles não falarem. Galileia diz que o Lorde está lutando no palácio. A Ren explica que ele está enfrentando o Rei dos Demônios por causa deles, mas o Babylon impede, lembrando que, de acordo com o Lorde, de manter sempre os seus poderes em segredo. A Sylpha, impaciente, decide que vai cortar a cabeça da Ren, até que o Albert a interrompe, mas apenas por ordenar que eliminem os adultos primeiro. Quando ele apresenta a cueca do Lorde como prova do crime, do descaso deles, a tensão explode. Galileia piora a situação ao contar que deixaram as roupas dele secando com fluidos e quase comeram ele. Pô, rapaziada, só piora a situação deles, mano. Só fala que foi um engano, tenta explicar o bagulho direito, pô. A Ren entra em lágrimas e defende todos, dizendo que o Lloyd lutava por eles e que aceitava qualquer punição. A Ari, montada naquele cavalo especial, derrota um demônio que atacava e diz que confia na Ren, e acrescenta que o cavalo teria devorado ela se sentisse más intenções. O Albert então decide acreditar nela, e manda a Sylpha atrás do Lloyd e organiza as defesas. De repente, as flechas caem do céu, destruindo a ponte. E aí vários demônios começam a emergir nadando pelo rio, cercando o grupo. O Albert comanda a retirada para a margem. Do outro lado, o Lloyd e o Gersami retomam o duelo. O Lloyd desvia dos ataques enquanto pensa em como que ele vai vencer. O Green revela que o Gersami não é apenas um demônio de primeira classe, ele tá acima de todas as categorias. O bicho simplesmente é o rei dos demônios, cara, não tem como. Os ataques do Prota mal fazem cócegas nele.
Enquanto isso, a Shilfa tenta atravessar pro outro lado com o Shiro, mas ele falha ao tentar flutuar. Um demônio ataca, mas ela derrota com facilidade e percebe que ele é uma categoria inferior ao Pazuzu. Já do outro lado, Albert reflete sobre o caos em Lordost e se compromete a libertar todos os humanos possuídos. Maldito! Por favor, me ajude a liberar esse demônio! Quando um demônio ataca pelas costas, o Babylon salva, girando o pescoço do inimigo em 360. Ele diz que, apesar do passado sombrio da guilda, eles lutam para viver, sem banalizar a morte. Inspirado, Albert incinera toda a área com um feitiço devastador, mano. Enquanto ele tá castando toda a mana, a Sylph enfrenta o espadachim do submundo. Ambos estão em pé de igualdade, chocando até mesmo a guilda dos assassinos. Como uma criada poderia lutar assim? Quando ele tenta roubar o corpo da Ren, ele logo muda de ideia, ao ver que o poder da Sylph é ameaçador, mano, e decide tomar o corpo dela, na verdade. Ele começa a usar uma técnica de Lordost, revelando que o antigo dono do corpo treinava incansavelmente com a mão esquerda. Lá ele... Tá ligado, né? Com a mão esquerda parece que é outra pessoa. Fica aí a dica, tá ligado? Mas a Shilfa surpreende. Ela havia aprendido a técnica só de observar, sem nem precisar possuir ninguém. Então ela tira uma espada que estava dentro do pelo do Shiro. Essa espada foi forjada pelo Lloyd e pelo Dion. Ela tem a força e a flexibilidade necessária para aguentar todas as técnicas da Shilfa. Ela se lembra de quando o Lloyd disse que sabia que ela controlava sua força para não quebrar as espadas comuns. Por isso fez aquela espada especialmente para ela. A Shilfa prometeu protegê-la como um presente valioso. O espadachim revela que os demônios assumiram o trono de Lordost para atrair a Jade e provocá-lo. Ren, indignada, corre para atacar, mas a Shilfa derruba com um único soco. Com o cenário definido, a Shilfa jura que vai impedir a guerra e também o avanço demoníaco. O espadachim ativa sua técnica secreta, a lâmina demoníaca, e investe com tudo para cima dela. Mas essa empregada pelona do caramba simplesmente arrebenta ele com um único golpe, encerrando o conflito num único movimento. Ela só debulhou o cara com um golpe, mano. Que isso? E passou um sufoco pra aquele outro demônio ruim? Pô, nada a ver. Anime tem isso, mano. O cara guarda o poder especial, se ferra, toma todo um couro pra usar o poder especial no final. Só, mano, só arrebenta o cara logo de início, cara. Usa o teu ataque mais forte e regaça. Se não der certo, tu perdeu, acabou. Pô, tanque isso não, que nem Goku, mano. Goku apanha, vira Super Saiyajin. Aí apanha, vira 2. Aí depois o 3. Pô, vira logo o 3 de uma vez e arregaça o cara, pelo amor de Deus. Que isso, perdi ali, perdão, rapaziada, vamos voltar pra história aí. Desculpe! Depois que a Shilfa derrotou o espadachim demoníaco, ela se aproxima do corpo e lamenta por não ter enfrentado alguém tão habilidoso com a técnica de Lordost em um duelo justo. A Ren chora, dizendo que não conhecia, mas se emocionava ao pensar que talvez ele tivesse sido feliz antes de morrer. A Shilfa percebe que, apesar do título de assassinos, o grupo ainda guarda sentimentos humanos. Pô, nada a ver esse título aí, mano. Os caras deram esse título aí só porque eles faziam os trabalhos sujos, tá ligado? Do outro lado de onde eles estavam, a ponte desaba. No meio do caos, o Lloyd aparece, ainda enfrentando Gearsami, tentando entender como desviar dos seus ataques e como encontrar um ponto fraco nele. Ele percebe que o inimigo apenas tenta desgastar ele até sua energia acabar. Para variar o jogo, o Lloyd conjura uma entidade flamejante gigante e força o Gearsami a se esquivar. Já prevendo isso, o Lloyd ativa um plano reserva. Ele usa a detecção espectral para rastrear ele em meia fumaça. Ele percebe que o Gearsami precisa da linha de visão para teleportar, então ele se esconde com vários clones. Gearsami cercado começa a eliminar um a um, até ele perceber que o verdadeiro Lloyd havia usado uma espada diferente. Mas quando ele vai pra cima e alcança, conseguindo golpear, ele percebe que na real era outro clone. Nesse vai e vem de ilusões, que parece até trecho de música, o Lloyd consegue ferir ele de verdade. Ainda assim, sabe que isso não é o suficiente, então ele decide dar um golpe final e carrega sua espada com todos os feitiços coletados até agora. Essa é uma técnica não dominada nem pelo Jade, mas o Lloyd está decidido a tentar. Ao ativar a técnica, o Lloyd é transportado para um mundo de feitiços e talismãs, tentando encontrar os traços do Jade, mas sem sucesso. Quando ele retorna à luta, ele encara o Gearsami de frente. O vilão o provoca e diz que o Lloyd é quebrado como ele, só que ele simplesmente só tá lutando por um bando de fracassados. Mas o Lloyd responde com firmeza. Leões não perguntam por que tem garras, eles simplesmente as usam. Então, com um soco reforçado da sua técnica de respiração, o Lloyd finalmente causa um dano real ao Gearsami. Sentado, ele pede que o inimigo mostre mais, como se fosse só um treino. Sai de casa, comi pra caralho, porra! Bora, Felipe! Ó. Gearsami se irrita, mas treme ao ouvir a voz do Jade ecoar em sua mente, lembrando que ele poderia perder para aquele garoto. Enfurecido, Gearsami parte para cima. O Lloyd o acerta com chutes sucessivos, dificultando a sua recuperação. Perdido, sem saber para onde que ele vai conseguir fugir, o Gearsami se vê empurrado em uma direção. Mesmo tentando escapar, o Gearsami mal consegue se localizar, e ele retorna à superfície quase sem forças. O Lloyd o provoca, dizendo a ele que iria matá-lo se ele não for mais divertido. Gearsami, em um ataque de fúria máxima, revela sua carta final. Ele conjura uma esfera negra gigantesca, chamada de Esfera da Escuridão Mortal. Básico nome de anime, né, mano? Básico nome de ataque de anime. O Lloyd e o Green assistem surpresos, enquanto a magia do Rei dos Demônios se condensa para destruir tudo ao redor.
O cara basicamente tá fazendo uma Genkidama das trevas, mas é isso. O Gersami então lança sua esfera contra o Lloyd, mas ficou chocado ao ver que ela desaparece em pleno ar. Lloyd explica que usou o feitiço do vácuo, capaz de mandar qualquer magia pra outra dimensão e simplesmente desintegrar ela. Você é louco, mano, roubado. A força da sua serpente divina pode ser infinita, mas ainda assim não é o bastante, porque agora há uma força que é mais que infinita. Ele contou que chegou com essa técnica testando colisões entre esferas mágicas, o que irritou Gersami profundamente. Furioso, ele tentou absorver o corpo do Lloyd, mas ficou horrorizado ao perceber a imensidão incompreensível da energia mágica dele. O Lloyd então bombardeou ele com dezenas de esferas de vácuo, fazendo com que ele desaparecesse do nada. Enquanto isso, o Albert e o Jin lutavam contra os demônios, guiados pelo faro do Shiro e da Rira. A rainha ainda avisava para eles não respirarem fundo, pois ainda não controlava totalmente o seu veneno. Quando o Albert percebeu que o céu permanecia escuro mesmo com o amanhecer, todos notaram que tinha alguma coisa naquela noite. No vácuo, Gersami até tentou escapar. Ele fingiu ser o Jade, implorando por sua vida. Mas o Lloyd, impassível, finalizou o demônio de vez. Após a vitória, o fantasma do Jade apareceu sorrindo pro Lloyd, antes de desaparecer com os primeiros raios de sol. Ren lembrou da palavra do Jade sobre o nascimento do sétimo príncipe, que um incidente mágico no palácio havia ocorrido naquele dia, que talvez, um dia, esse mesmo príncipe salvaria todos os amaldiçoados. Lloyd, em homenagem ao Jade, construiu um túmulo simbólico com seu emblema, já que o corpo foi consumido inteiramente pelo vazio. O Grin elogiou a coragem do Lloyd ao usar o feitiço do vácuo. Lloyd explicou que rastreou o Gersami com um feitiço reflexivo ligado à técnica dos Lobos das Sombras, que basicamente é a técnica de teletransporte do Jade, tá? Que ele conseguiu decifrar durante o combate. E também descobriu ali que o Jade deixou um legado escondido para quem fosse capaz de superá-lo. Ren, ouvindo tudo em silêncio, se emociona e vai agradecer ao Lloyd por ter vingado o Jade. Quando o Albert se aproxima, o Grin se esconde. O Albert, sabendo de tudo, revela que a Guilda dos Assassinos o procurou por ajuda e que foram cercados por demônios, criando uma situação imensamente caótica. Ele diz que, apesar da bravura deles, precisaria prendê-los por seus crimes, mas ele dá aquela leve passadinha de pano, tá ligado? Ele fala que aceitam que eles sirvam sob supervisão como uma forma de compensação pelos crimes. O Lloyd então assume total responsabilidade pela guilda, pedindo perdão oficial. O Albert ajoelha diante do irmão e o abraça, dizendo que ele nunca mais deve se isolar achando que ele não é importante só porque ele é o mais novo. Logo depois, a Tal aparece preocupada, mas ao perceber que tudo tá resolvido, ela vira as costas achando que sua presença é irrelevante. O grupo corre atrás dela para agradecê-la por enfrentar o Pazuzu. O Grin fala que o Lloyd não apenas aceitou a rapaziada da guilda, mas também enxergou eles como um novo limite no mundo mágico. O Albert decide celebrar o fim do conflito no estilo da guilda. Durante a comemoração, a Talia tenta seduzir o Albert, que quase cede, até que ele lembra da traumática cueca líquida do irmão, e logo se afastou rapidinho. Irmão, chapa lá, melhor não, tá ligado? A Ren grata pede a Silpha pra trabalhar ao lado do Lloyd. Silpha diz que a decisão cabe a ele. Quando o encontra no banheiro, Lloyd diz que não se opõe, e que vai além, sugere que ela transforme seu veneno em uma forma de cura, reformulando sua maldição como uma magia útil, talvez até como uma farmacêutica. Ren se emociona ao ver que a sua maldição pode salvar vidas. Pela primeira vez, alguém acreditava no potencial dela, e ela promete que vai se dedicar à tarefa que ele lhe deu. Dias depois, a Ren se torna uma criada pessoal sob a supervisão da Silpha. Quando Lloyd vai ao encontro do Rei Charles, ao lado do Albert, ele simplesmente está esperando levar uma bronca, mas é surpreendido com elogios. O rei o parabeniza por seguir seu próprio caminho e viver como ele queria, dedicado à magia desde o dia que ele nasceu. Vulgo um nerdola de magia que ele é. E assim a gente termina a primeira temporada com o nosso sétimo príncipe solando absurdamente o Rei dos Demônios. Tipo assim, o Rei dos Demônios do Isekai é o último chefe, o cara simplesmente solou ele na primeira temporada. O que vem na sequência? Me explica. O moleque vai o quê? Derrotar Deus, então. É isso, vai virar o Deus do mundo. Se você quer saber o que acontece na segunda temporada, deixa o seu like nesse vídeo, comenta que você quer a segunda temporada, que eu vou trazer com certeza no canal, entendeu? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de se inscrever pra dar aquela fortalecida, conferir esse outro anime aqui que eu tô deixando. Tô indo nessa, falou meu querido, até o próximo anime. Pode ser em paz secreto, rapaziada. Seguinte, se você ficou até aqui, é só pra nós trocar uma ideia sincerona, sem muita enrolação, sem muita edição, sem muito corte. Cara, tava assistindo agora um animezinho, terminei recente. Pô, você sente esse vazio também quando vocês estão assistindo um negócio que é meio longo, tipo de várias temporadas ou vários episódios, e você acaba ele, mano? Aquele vazio de tipo, putz, o que eu vou ver agora, mano? Queria ver mais, fiquei triste, tá ligado, por ter acabado. É feliz porque, mano, você assiste tudo, mas dá aquela tristezinha básica, tá ligado? Nossa, é ruimzão. Não sei se vocês passam por isso, mas se vocês passarem aí, mano,
Me manda nos comentários aí qual que foi o último anime que vocês viram que também deu essa badzinha, tá ligado? Depois você termina de assistir. E pra você que ficou até o final, comenta o bagulho também, aleatório, junto com esse outro comentário aí de qual é o seu anime. Sei lá, mano, manda um bolinha de golfe, tá ligado? Vou ficando por aqui, mano. Valeu, é nóis.